No podcast de hoje da Vamos Bater um Papo, eu converso com Andréa Bawab. Andréa é formada em Letras, Tradução e Intérprete e Administração de Empresas. A Andréa conta pra gente que depois de muitos anos no mercado corporativo, decidiu embarcar na carona de sua paixão pessoal, cultura e viagens. Com isso, ela montou a carona cultural e a carona turística. Eu quero convidar você a vir de carona nessa história muito legal. Vamos bater um papo com a Andréa? Olá, pessoal do podcast da Vamos Bater um Papo. Seja bem-vindo à nossa conversa semanal. Hoje eu converso com a Andréa Bawab. A Andréa tem 56 anos, é formada em letras, tradutora, intérprete, administradora de empresa. A Andréa trabalhou por muito tempo no mercado corporativo até chegar na criação da carona cultural e da carona turística. Então, se você gosta do nosso podcast, curte, se inscreva, deixa seu like e vem pegar essa carona com a gente hoje, vem escutar esse papo incrível que eu vou ter com a Andréa hoje. Andréa, seja bem-vinda ao nosso podcast, muito obrigada por conversar com a gente, conta um pouquinho dessa ideia maravilhosa que você teve alguns anos atrás e como é que você chegou até aqui, né? Muito obrigada por nos dar carona na carona cultural e na carona turística. Bem-vinda, Andréa. Oi, Lilian, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, vamos bater um papo, para a gente poder um pouco conversar, trocar um pouco de ideias aí sobre toda a minha trajetória profissional e até a concepção e criação, como você falou, da carona cultural e da carona turística. Então, assim, como você fez a introdução, eu sempre trabalhei no mercado corporativo, né? No mundo corporativo, vamos dizer assim. E nos últimos 14 anos, no mercado financeiro. Então, a minha formação sempre foi voltada a inglês, né? Eu fiz tradutor, intérprete com opção do idioma inglês. E eu sou do interior, né? Do estado de São Paulo, de Jaú. E fui criada lá até vim para São Paulo fazer a faculdade. O meu pai foi secretário de Cultura durante um período, né? Na cidade de São Paulo. E eu sempre fui fascinada, né, pelo mundo cultural, pelas artes, desde, né, adolescente. E ele, como secretário de Cultura, ele costumava levar muitos artistas, cantores. Então, eu, morando só em Jaú, não conhecia ainda muito São Paulo, eu ficava fascinada e já tinha sonhos assim de poder trabalhar com alguma coisa voltada para a cultura. Mas, assim, no início, eu vindo para São Paulo, eu fiz, né, comecei, né, com letras e tradutor e intérprete, com opção do idioma inglês, porque eu também sempre tive esse fascínio pelo idioma, por viajar. Eu sou uma pessoa assim que adora a liberdade. Para mim, o mundo é pequeno, eu sempre quis assim voar. Então, eu vindo para São Paulo, eu comecei a fazer a faculdade, né, letras e tradução, e fiz, né, durante todo o tempo, e morei fora também, nesse período que eu realmente fiz a faculdade. Então, eu morei tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então, eu já tinha essa coisa assim voltada por viagens e pelo idioma. Também estudei francês no período que eu morei na Europa, e aí foi toda essa trajetória durante a faculdade. Aí, quando eu realmente voltei, eu comecei a trabalhar, né, sempre em empresas, mas sempre, né, nas férias eu viajava, tirava as férias, dava 30 dias, né, os 30 dias, o primeiro dia eu já estava, né, no aeroporto, no último dia no aeroporto. Então, assim, não perdia nenhum dia das minhas férias. 30 E aí dias eu nunca de me... liberdade, né? 30 dias Liberdade. de fora da caixinha total. E eu nunca me esqueço, uma vez que eu fui para a Austrália, imagina, né, uma viagem super longa. Hoje eu vejo, né, hoje mais velha, assim, que loucura, mas era mais jovem. Então, eu fiz 30 dias certinho,
Mas eu voltei num dia, digamos assim, fim de tarde, e no dia seguinte já estava no escritório. Então, assim, não precisa nem dizer como é que eu estava, um zumbi. Eu não Tudo queria bem. perder um dia de viagem. Hoje eu já faria diferente, obviamente, porque não dá mais para fazer essas loucuras, mas era assim, para realmente aproveitar os 30 dias. Então, toda vez que eu tinha, né, as minhas férias planejadas, eu fazia dessa forma para eu poder aproveitar o tempo mais assim longo que eu pudesse. Então, assim, nas minhas férias eu sempre viajei e sempre também frequentei programações culturais, né? Vivendo em São Paulo, uma cidade como essa, que tem uma infinidade, eu sempre frequentei Festival Internacional de Cinema, exposições de artes, e morando, né, fora e também viajando, eu sempre também tentava achar uma lacuna para eu poder ir a algum espetáculo, algum musical, alguma peça de teatro, ao museu. E era engraçado porque os meus amigos, tanto de fora como aqui do Brasil, sempre vinham me perguntar: Andréa, o que está passando? Andréa, o que você me conta? O que você viu? Quantos filmes você assistiu? Então, realmente, assim, né, eu era um pouco de referência para eles poderem realmente ir, ou então pediam para eu também comprar os ingressos para eles. Você já Então, era a assim, agenda cultural, né, Andréa? Olha só, você antes de agenda. você já era a agenda cultural dos seus amigos, né? Exatamente. E isso, imagina, e isso porque eu trabalhava ainda em empresas e nunca podia imaginar, né, que eu fosse chegar até onde é hoje, né, que eu vou chegar a contar um pouco melhor para vocês. Então, tinha esse fascínio, né, por viagens, pela cultura, e aí, fazendo isso sempre como hobby, quando chegou um momento assim de vida que eu realmente quis partir por outro caminho, obviamente, assim, foi um momento que o mundo corporativo ficou de lado e eu fui fazer alguma coisa que eu ainda não sabia direito o que eu iria fazer. Eu estava pensando, analisando, um pouco assim, considerando o ano sabático também para experimentar outras coisas. Aí, finalmente, com o tempo, com a maturação e com também o convívio com umas pessoas também que eu tinha, né, e tenho no meu círculo, seja de amizade ou então social, onde eu frequentava também os cursos, eu fui descobrindo assim que tinha aí uma oportunidade que eu pudesse, como eu gostava muito, né, frequentava, como falei, a programação cultural da cidade de São Paulo, eu pensava assim, como que eu poderia, né, unir essa paixão que eu tenho pela cultura Uhum. e também levar isso como um trabalho, né, um projeto de trabalho para eu realmente empreender, porque era realmente uma opção que eu tinha e queria naquele momento realmente empreender e ter meu próprio negócio e não realmente mais voltar para o mercado de trabalho, efetivamente para o mundo corporativo. Sim. E conversando com pessoas também mais velhas, eu percebi que tinha um nicho, né, que eu poderia atender, que era realmente levar as pessoas para ao teatro, aos musicais, toda a programação cultural aqui da cidade de São Paulo, uma vez que eu já, né, frequentava, uma vez que eu já realmente ia, né, para todos os lados, e eu poderia realmente fazer isso levando as pessoas. E normalmente são pessoas assim que eu percebia e aí chegavam também a mim dizendo assim que olha, eu, né, já estou um pouco mais velha, já estou aposentada, eu gosto muito de ir ao teatro, eu gosto muito de ir ao concerto, mas às vezes eu não tenho companhia, eu não quero pedir para filhos, eu não quero pedir para ninguém da família, eu já sou, né, independente e eu quero ir, né? Eu quero todo o conforto que eu posso ter sem pensar em nada. Aí que eu fui vendo, né, realmente que existia aí um espaço para eu poder atender esse público, né, que gosta, que realmente frequenta, mas tinha dificuldade para comprar ingresso, para o transporte e pela companhia, como eu falei agora há pouco. Gente, Aí que veio, né, a ideia de uhum. Não, criar a Carona Cultural. isso. A Andrea, o que que ela fez que foi muito legal? Ela teve esse olhar
ela conseguiu olhar para esse nicho de mercado que a gente sempre bate aqui na tecla nos nossos podcasts. É um nicho de mercado que só cresce no país, mas isso ela já tinha feito quantos anos atrás, Andréa? Que você teve esse olhar quando você abriu a Carona Cultural? 10 anos, está 10 fazendo 10 anos, anos. ou seja, 10 anos atrás, a Andrea teve esse olhar empático. Ela escutou as pessoas ao redor dela. Olha a importância de você escutar as pessoas. Ela escutou essa necessidade, as pessoas falando para ela: "Ah, eu preciso, eu não quero depender dos meus filhos, eu não quero depender de outras pessoas". Ela teve essa atenção à escuta, essa escuta ativa, e ela juntou tudo isso e mais, ela uniu o útil ao agradável, porque ela foi fazer uma coisa que ela gosta. Ou seja, quando ela está trabalhando, ou seja, ela está acompanhando, ela está montando essa carona cultural, ela está indo para o teatro, para o cinema, para o concerto, para o musical, para o balé, ela está fazendo algo que ela ama. Ou seja, o trabalho dela é a diversão dela, o trabalho dela é o hobby dela. Que coisa melhor que isso? Não sei, né? André, por favor, continua. Eu só precisava fazer esse adendo para as pessoas entenderem que hoje dá para a gente achar os hobbies no nosso trabalho, né? Eu não consigo ver nada melhor do que trabalhar e se divertir ao mesmo tempo, né? Vai lá, André, por favor. Você falou realmente tudo, porque eu observei e acho assim, né, realmente que eu falo hoje para as pessoas, né, e dou essa dica, né, realmente você tem que fazer uma coisa que você goste, que você se identifique. Então, realmente é um prazer poder fazer uma seleção de programação cultural. É um prazer assim poder atender as pessoas, que eu gosto de trabalhar com as pessoas, até inclusive uma das minhas pós-graduações que eu fiz foi de gestão de pessoas, e realmente trabalhar com um público que se identifica com a proposta do trabalho, sabe? Porque uma coisa é você falar que você vai porque você quer ir ou porque não tem nada para fazer, não. Mas não, as pessoas vão porque elas gostam e elas sentem necessidade de ir a uma programação cultural. As artes fazem realmente muita falta para elas. Então, assim, foi um insight que eu tive com a ajuda dessas pessoas que também deram esse toque para mim, porque realmente elas falaram dessa necessidade. E aí eu comecei devagarzinho, com pessoas só próximas, assim, experimentando, ver realmente como é que seria, né, todo esse processo. Obviamente que, apesar de ser um trabalho que eu me identifique, que eu acho que é o maior prazer fazer, eu amo de paixão, a coisa que eu mais gostava antes da pandemia, né, é abrir assim os guias de cultura e saber o que estava acontecendo, o que vai acontecer, porque eu recebia também o release antes, então a gente tem que sair sempre na frente para oferecer programação, e como a gente faz com antecedência, então a gente recebe também com antecedência. Então, é o maior prazer, só que também, assim, lógico que tudo bem, é gostoso, a gente se diverte, mas é trabalho, não é assim uma coisa que a gente fala, não, vamos só nos divertir, é que nem ser uma viajar, né, como eu vou falar agora há pouco também, da carona turística, mas é um trabalho que dá, né, obviamente, para criar roteiro e a programação cultural também, né, você ter um critério de seleção de programação, porque eu normalmente vou assistir antes para ver se tem perfil para os clientes e não simplesmente pegar o que tem e pôr, né? Porque tem, se for olhar, né, antes da pandemia, vamos dizer assim, tinha 100 peças de teatro no final de semana. Então, aí como é que você faz? Você fala, não, vamos olhar, vamos ver se realmente a peça, independente de direção, independente de atores, vamos ver o texto, se realmente, realmente elas vão se gostar. Né? Não dá para ser muito pesado, também não dá para ser muito escrachado, tudo tem que ter assim, um equilíbrio, mas, obviamente, sempre a qualidade. Então, você filtra, né? A ideia é essa, você filtra, né? Você tem esse pensamento crítico antes de passar para o seu cliente final. Você faz esse filtro, você faz essa análise crítica antes de chegar. Realmente, você vê se realmente é um produto cultural antes de entregar para o seu cliente final, né? Sem dúvida, exatamente. É o que a gente chama de curadoria, que nada mais é assim, de ir
A gente vai até o local, assiste, verifica se realmente tem perfil para clientela, e a gente trabalha com, né, a qualidade das peças ou dos espetáculos em primeiro lugar. Então, a programação da gente é muito selecionada. Então, a partir daí, a gente começa a oferecer, né, para os clientes, e aí é boca a boca, um vai falando para o outro, vai criando um vínculo entre elas, né, porque também se encontram no carro, na van, e vão juntas, e voltam, né, juntas também. Então, é realmente um trabalho que você proporciona para essas pessoas. A gente fala que o único trabalho que elas têm que fazer é escolher o programa, porque o resto a gente faz, né? Porque a gente oferece, né, a programação cultural, elas escolhem. Aí o resto nós, né, cuidamos, que é comprar os ingressos, é combinar a hora que a gente vai pegar, é levar e buscar. Mas tudo isso, Lilian, parece muito simples, mas tem muitas coisas assim no meio, sabe? A gente A sabe que gente não faz é simples. uma programação cultural com horário, que começa e que termina, a descrição da programação. A gente depois fala da temperatura que vai estar naquele dia. Então, a gente se preocupa com tudo para passar para elas, o horário, quem vai levar, quem vai buscar. Então, assim, é um trabalho que é prazeroso para nós e para, né, os clientes da Carona Cultural. Então, é esse realmente o projeto, né, que criou, né, que se criou, e vem, né, felizmente, mas com a pandemia, faz 1 ano e 4 meses que, né, com a cultura suspensa, ainda sem previsão dos teatros, né, se reabrirem, os concertos ainda, né, muito pouco, um ou outro aí, mas ainda não justifica. E todo o cuidado que a gente tem que ter ainda com a pandemia para esperar ainda o momento certo para a gente retomar. Mas a Carona Cultural está fazendo 10 anos, né, esse ano, e a gente está comemorando da mesma forma, seguindo aí firmes e fortes, esperando por tempos melhores para poder retomar esse trabalho que realmente acredito ainda e vou continuar acreditando que é um trabalho muito importante para as pessoas que apreciam arte e cultura de qualidade. Eu acho que é um trabalho muito importante, porque é um trabalho de pessoa para pessoa, né? E hoje a gente tem que entender o seguinte: é tudo muito fácil, eu compro na internet, eu faço isso, mas é o que eu estava conversando com a Andréia, pessoal, antes, né, quando a gente estava acertando aqui os pontos, é que é o seguinte: você pode comprar na internet, é tudo muito fácil, só que você vai. E aí você fica parado lá na porta do teatro, esperando um aplicativo, e aí passa alguém, leva teu celular, ou então você não tem uma garantia daquele lugar que você comprou, se é legal ou não. Quando você tem alguém, uma pessoa, cuidando de uma pessoa, você tem certeza de que aquilo vai dar certo. E essa preocupação humana, esse cuidado, essa flexibilidade, esse engajamento de que tem pessoa cuidando de pessoa, isso é ser empático, isso é ser o ser humano hoje. É disso que a gente está falando, dessas relações humanas que precisam vencer. Andréia, você, na verdade, quando você largou o mundo corporativo e entrou na Carona Cultural e criou todo esse projeto, você criou também a Carona Cultural, virou a Carona Turística, certo? Um abraçou o outro e você daí criou a Carona Turística. E aí, você vai contar para a gente da Carona Turística também, mas, querendo ou não, você foi afetada 2 vezes pelo Covid, né, 19, pela pandemia do Covid, porque cultura e turismo são os 2 setores que mais sofreram com uma pandemia. Então, conta pra gente da Carona Turística e, gente, olha a resiliência da Andréia, porque ela tem 2 empresas, Carona Cultural e Carona Turística, e as 2 foram as mais impactadas. Haja resiliência, né, Andréia? Isso mesmo, Lilian. Já mesmo, mas assim, como a Carona Cultural realmente foi a primeira, né, empresa, e em seguida veio a Carona Turística, que na verdade, assim, a Carona Turística é o segmento de viagens e turismo,
né? Sempre voltada por esse turismo cultural, com esse foco mais artístico, histórico, arquitetônico. Então, as duas empresas, assim, apesar de nomes distintos, mas são serviços que, basicamente, o Carona Cultural atende uma programação mensal, mais aqui na cidade de São Paulo, com a programação que eu já falei sobre toda o tipo de categoria, e a Carona Turística com as viagens, tanto nacionais e internacionais, né? São, né, com esse viés cultural. E aí o que aconteceu, como você falou, a pandemia em março, né, do ano passado, os primeiros setores a serem afetados foram da cultura, do setor da cultura e o do segmento do turismo. E serão os últimos a voltar, né? Como vocês estão realmente sabendo de tudo isso. Mas, assim, a gente, como, né, comentei, a gente nunca parou, porque, na realidade, trabalho a gente tem, né, dos bastidores. Obviamente que a gente não esperava que ia demorar tanto tempo. No início, né, a gente achava, não, é uma pausa de 3 meses, mas essa pausa a gente vai arrumar casa, aquela coisa que a gente, né, deixa para trás, tanta coisa, eram arquivos, eram arrumações internas, né, lá no computador que estavam precisando, então a gente achava que em 3 meses a gente ia conseguir arrumar a casa, dar uma pausa, porque a gente estava vindo num ritmo de cada 2 meses viajar, tínhamos acabado de voltar do Equador, chegamos no dia 7 de março. 7 de março. Até eu quero contar um episódio muito interessante assim sobre essa viagem, porque nós fomos em fevereiro para o Equador e voltamos dia 7 de março. Quando nós saímos do Brasil, já se falava da pandemia lá na China, muito distante, como se aqui, né, a gente estivesse bem na fita e que nada ia nos afetar. Mas eu, né, como preocupada com o negócio, antenada, e toda a responsabilidade que a gente tem, logicamente, por isso que eu falo que a gente tem que pensar, trabalhar com pessoas é isso, né? A gente se preocupa com tudo, né? Com todo o bem-estar que as pessoas têm que ter e toda a segurança, sobretudo. E aí, falando, bom, tá lá longe, mas e aí? Será que vai ficar por lá mesmo? E eu vim acompanhando nas leituras de jornais, fiz questão de procurar na internet quais eram os sintomas que o coronavírus realmente tinha, porque já se falava no jornal um pouco lá na China como é que era. E, bom, eu tenho que saber pelo menos os sintomas, porque se uma das clientes realmente sentir um desses, eu já vou ficar pensando, vou imaginar, então vamos realmente se prevenir. E aí foi isso que eu fiz, marquei tudo isso e comprei uma caixa de máscaras, né? Comprei, eu falei, bom, vou levar e vamos, né? De repente, se precisar no avião, ou seja, onde for, a gente já tem e não vai precisar correr atrás. Quando nós embarcamos, eu ofereci para todo mundo. Falei, olha, se vocês querem uma máscara, eu tenho aqui. Se vocês quiserem, né, tenha vontade, podem pegar. Ninguém quis pegar. Ninguém quis pegar, porque aquilo era tão distante, né? Imagina, máscara, né? Por mais que você sabia que existia lá do outro lado do mundo, mas ninguém imaginava. E aí, quando nós fomos, aí lá durante a viagem, estourou aqui no Brasil, foi aquele primeiro caso de um italiano. Aí a gente começou a ver que chegou aqui, mas tudo muito devagar. Aí, quando nós embarcamos de volta, eu ofereci a máscara de novo e a maioria quis. Todo mundo e aí, todo mundo. Aí já começou mais, né? Chegar também no Equador. Não, o vírus não tinha chegado ainda no Equador. Se espalhar, mas né? as notícias. E no avião, a gente tinha ainda algumas pessoas com máscara. Então, estava aquele um ar meio, sabe, estranho, uma energia pesada, todo mundo tenso, porque era máscara de um, máscara de outro, ninguém entendia muito, ninguém sabia se realmente o que estava fazendo, se estava fazendo de mais ou de menos. O fato é que a gente embarcou, graças a Deus, todo mundo chegou bem, todo mundo, né, seguro, a gente estava bem distante aí de um problema que depois veio acontecer para nós todos. E aí, quando foi do dia 7 de março, à noite, nós tínhamos um show do Ney Matogrosso, que foi no antigo Unimed Hall, que era o Credit Card Hall, depois virou o Unimed Hall, e hoje não tem mais, porque agora fecharam e vai virar um prédio, porque realmente não tem mais condições de, no tamanho que cabe 3.000 pessoas, numa pandemia, realmente esperar até quando voltar naquele estado. Aí, quando eu estava lá,
assistindo o show, eu vi tanta gente, né? 3.000 pessoas. Eu falei, gente do céu, né? Será que eu estou errada? Tem alguma coisa estranha? Ninguém fala em pandemia, ninguém ainda. Mas todos nós aqui, né, num lugar de 3.000 pessoas, me deu um calafrio, sabe? Eu fiquei pensando assim, ao mesmo tempo eu preocupada, né, se aquilo ia chegar ou não, mas ao mesmo tempo eu estava lá como todo mundo, que ninguém se falava nisso. Dito e feito, depois de 6 dias, veio, né, o anúncio. o anúncio da pandemia. E aí, como eu estava falando, Lília, com relação à nossa persistência, depois que passaram os 3 meses, a gente viu que realmente ia demorar um pouco, a gente falou, bom, o que a gente tem que fazer é mudar algumas estruturas, né, da empresa, reduzir custos, mas vamos, cada um, trabalhar em casa e manter a empresa viva, porque a gente acredita, né, na empresa, acredita nos nossos serviços, e vamos aí esperar, porque tempos melhores virão. Vai passar, vai passar. E realmente não passou rápido, não está passando rápido, está demorando ainda, mas a gente está trabalhando, sim, desde então, criando roteiros, estudando, participando de reuniões, de lives, conhecendo mais fornecedores, conhecendo mais destinos, antenados aí no mundo digital, melhorando as nossas redes sociais. Então, assim, coisa para fazer não falta. Certo. Então, Lília, a gente está persistindo e agora vamos, né, talvez aí no segundo semestre a gente consiga, né, ver um pouco mais, né, de luz, né, para as viagens, mas a gente não desiste, não. A gente está firme e forte. Não, muita resiliência, não pode desistir, não. Eu acho que, na verdade, até aquele termo antifrágil, né? A gente até cai, mas a gente levanta mais forte. Aliás, gente, porque eu entrei no site da Carona Cultural e da Carona Tunística, e, gente, tem 2 viagens lá que ela está programando, e assim, quando você lê as 2 viagens, uma nacional e uma internacional, quando você lê, você enlouquece. A nacional é agora em setembro, né? Que é para Foz do Iguaçu. E tudo muito bem explicadinho, com todos os protocolos de segurança, tudo muito explicadinho. A de outubro ou novembro? Outubro. Outubro. É para o Irã. E, gente, é todo um contexto cultural e histórico da civilização persa. Eu quase tive um ataque cardíaco de emoção, é que eu não tenho dinheiro, porque senão eu iria nessa viagem. Vocês não estão entendendo que coisa mais perfeita que é esta viagem que está naquele site. E tudo, assim, o tempo todo com todos os protocolos possíveis de segurança. E eu já vou estar vacinada, mas eu não tenho dinheiro, tudo bem? É só isso que eu quero dizer. Mas eu iria nessa viagem. A gente parcela, Lília, a gente facilita bastante. Mas como você falou, assim, a gente coloca todos os detalhes, sabe? E no site consegue ver todo o roteiro, o que inclui, o que não inclui, o que precisa. E a gente tem muitas informações para dar, a gente coloca, deixa bem claro, até demais. Acho que isso dá um pouco mais de trabalho para a gente, mas como a gente cria o roteiro e aí a gente também quer deixar tudo muito claro, né? Então, realmente, tudo está muito explicado no site. E lá também tem todos os destinos que a gente já fez. E como a gente trabalha muito, né? O nosso forte é trabalhar com viagens em grupo. Uhum. Então, a gente monta o roteiro, lança, e tanto destino nacional quanto internacional. Os grupos nossos são pequenos, a gente não trabalha com grupos grandes, porque a gente acredita também que um grupo menor é muito mais fácil para as pessoas se interagirem e também a qualidade do turismo fica melhor, porque o andamento e também para eles, né, para os clientes, fica uma qualidade maior. Você passa mais tempo nos locais, você não tem que esperar muitas pessoas, se combina mais, assim, um grupo mais homogêneo, né, que dá para cumprir melhor com todos os horários de programação, e aí a gente consegue colocar tudo que a gente quer, mas não faz nada muito rápido, a gente não gosta, não acredita numa viagem ir por ir, passar correndo para dizer, não, se é para ir, vamos fazer,
tudo que tem direito. Então, normalmente são até um pouco mais longas, para Uhum. você ter a sensação de que você esteve no local. Sim. Pelo que eu entendi, pessoal, realmente é muito cultural mesmo, não é à toa o nome, é turismo cultural, carona turística, carona cultural, é a ideia de você realmente ganhar cultura. Então, ali, quando ela criou a carona cultural para pegar esse nicho de mercado ali, dos 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, que precisava dessa companhia, que precisa desse suporte, e não é nem porque é o suporte porque eu não vou sozinha, não, é porque é muito agradável você sair e ter quem vai te buscar, quem vai te levar de volta, e ter pessoas para você conversar e comentar aquela peça, aquele musical, ou seja, realmente são relações humanas, e o que a Andrea faz, ela cria relações humanas, e isso é muito legal, isso é muito legal, e a mesma coisa na carona turística, eu não quero viajar sozinha, eu não quero ir para Foz do Iguaçu sozinha, eu não quero ir. Qual é a chance de alguém ir sozinho, de repente, para o Irã, e com todas as maravilhas que tem naquele Império Persa? E, de repente, você entra numa viagem dessa, além de conhecer pessoas que também têm a mesma conexão e a mesma vontade, você pode conhecer lugares incríveis. Essa é a ideia, né, Andréa? Exatamente, exatamente. Porque todo esse trabalho de criação de roteiros é por conta da gente. Então, a gente faz um garimpo, né, em todos os lugares que a gente vai, para não deixar faltar nada. E aí é um roteiro super completo e a pessoa não tem que se preocupar com nada, porque as refeições também, tirando o jantar, os almoços estão todos incluídos, então a gente, né, não tem o que se preocupar com isso, café da manhã, traslado, a guia de turismo, os passeios, está tudo incluído. Só à noite, né, o jantar, que não, porque a gente acredita que as pessoas preferem, e pela nossa experiência também, estarem mais livres à noite por causa do cansaço, né, que exige muito aí dessas viagens, que as pessoas ficam exaustas. E aí também tem muita gente que não gosta de comer à noite, então a opção é livre, cada um faz o que quer, descansa ou sai para comer, enfim. Mas o resto está tudo incluído. Entendi, entendi. Andréa, assim, para a gente ir terminando, o que você acredita aí que vem pela frente, né? Agora que está todo mundo entrando aí nessa fase de vacina, principalmente o pessoal 60 a mais aí está quase chegando aí na segunda dose, pelo menos os meus tios que são 60 a mais, que estão nessa fase 60, 61 agora em agosto, tomam essa segunda dose. E aí eu acho que o pessoal vai começar realmente a poder, com todos os protocolos, por favor, continuem usando máscara, pessoal. Mas assim, vão poder sair mais. E aí, hoje eu já vi também que parece que o Teatro Municipal acho que vai começar a ter mais concertos. O que você prevê? Ou então, o que você já tem aí de novidade que a gente possa ter um pouquinho de mais de cultura aí? Tem novidades vindo? Tem, eu acho que assim, a partir do momento que a fase de vacinação deu uma boa acelerada no Brasil todo, né, que a gente sabe que tem estados que estão até mais avançados que aqui em São Paulo. Uhum. Mas falando dos 60 a mais que você comentou, a maioria já tomou a segunda dose. Se não tomou, já está para tomar, porque depende de qual vacina. Se é uma que precisa de 3 meses, Uhum. talvez tenha que um mais. Mas basicamente já estão todas assim, quase que tomadas. Todo mundo está Mas tomando. todo mundo já está assim uma fase bem avançada em relação à vacinação. E o que eu tenho percebido é que essa clientela que já tomou já está com mais liberdade. A Uhum. gente tinha feito uma pesquisa no final do ano passado para entender um pouco o momento, né, dos clientes, se voltariam ou não, quando voltariam. E a maioria, digamos que 80% disse: eu só volto depois que eu tomar vacina. Certo. Então, realmente, assim, agora, né, essas pessoas estão mais propensas a voltar. Nós Uhum. fizemos uma pequena viagem, não faz muito tempo, aqui pelo estado de São Paulo, uma viagem curta, próxima, e teve adesão, porque essas pessoas não aguentam mais, assim, lógico que ninguém aguenta mais, ninguém, nem criança, nem bebê, nem
ninguém. Mas as pessoas talvez mais velhas, digamos, acima de 60, no início elas ficaram mais fechadas, né? Ou porque os filhos, as pessoas não queriam que elas saíssem mesmo. E agora elas estão mais livres para poder sair. Então, a gente acredita que, aos poucos, elas vão, né, voltar para as viagens. Algumas acredito que ainda não para o internacional, segundo semestre, ainda não. Algumas querem esperar só o ano que vem. Outras, sim. Então, é um pouco dividido. Agora, nacional, sim. Nacional, elas iriam, sim, a não ser que não, algumas pessoas, uma ou outra, não queira por conta do aéreo. Agora, a parte cultural, eu acho que ela vai demorar um pouco mais. E, assim, o que você está vendo já é um movimento, né? O Teatro Municipal, a Sala São Paulo reabriu novamente, mas com uma programação mais restrita. Um teatro aqui, outro lá, está realmente abrindo, mas ainda muito timidamente. Porque ainda o problema de abrir um teatro, de fazer realmente uma nova peça, é que seja uma capacidade de um teatro, vamos considerar, de 300 a 400 pessoas, você dividir isso pela metade, vender ingressos pela metade, dá muito prejuízo, considerando todos os custos que tem. Então, ainda eles estão esperando um pouco mais. Eu acredito que o primeiro semestre do ano que vem já volte, uma programação já, não vou dizer 100%, porque também essa pandemia afetou muita, né, assim, todo mundo em relação à produção, né, e investimento cultural. Então, eu acredito que o primeiro semestre que vem a programação cultural retome também de uma forma melhor do que agora. E as viagens, sim, esse segundo semestre já melhora. Eu acredito que, pelo que a gente tem visto e já feito algumas reservas, já está muito lotado nos feriados, então o segundo semestre vai bombar, mas aí a gente considera também que é um público geral, né, de jovens e todos que querem também sair, já estão saindo, mas que querem aproveitar o feriado, então já está lotando sim o segundo semestre. Agora, o ano que vem, a gente já está estimando que a gente já está fazendo um planejamento de viagem para 2022, aí sim a gente vai conseguir concretizar todas as viagens e vão, assim, com todos os protocolos que vão pedir. Além da vacinação, pode ser que peçam um teste de PCR. Então, eu acho que até o final do ano também, muitos países já vão começar a abrir aí para nós, para os brasileiros, e quando nós já estamos em julho, né? Então, vamos considerar aí que esse segundo semestre promete aí uma retomada do turismo. Que bom, que bom, que bom. A gente está aqui torcendo muito para que o turismo e a cultura desabrochem novamente, né? Porque não foi nem uma encolhida, foi um corte, né? Praticamente podaram todo mundo e não foi nem porque alguém quis podar, foi a própria pandemia mesmo que podou, infelizmente, essa área. E sem turismo e sem cultura a gente não vive, né? Ainda bem que a internet ajudou a cultura a sobreviver, né? Mas o turismo realmente foi decepado. Massacrado, decepado. A cultura ainda conseguia respirar pela internet, mas o turismo foi massacrado mesmo. Andréia, você quer deixar um recado? Como é que as pessoas te acham, Andréia? Por favor, como é que as pessoas podem seguir aí a Carona Turística, a Carona Cultural? Como é que todo mundo pode seguir você? Vamos lá. Nós estamos em todas as redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente está no LinkedIn também. E nós temos um site que chama, né, os dois nomes, tanto Carona Cultural como Carona Turística, vocês conseguem, né, chegar até nós, ou caronacultural.com.br ou caronaturística.com.br. Então, tanto um nome quanto o outro é o site onde vocês vão encontrar toda a programação cultural, quando realmente tem, as nossas viagens, o que a gente já fez também, e todos os lançamentos assim de viagens estão lá, a gente coloca também no Instagram, no Facebook, e também lá no nosso site tem uma newsletter para quem realmente quiser, né, cadastrar e receber, registrar para receber a nossa mala direta.
e também nos enviar qualquer informação, mensagem específica do que gostaria, porque a gente pode criar também uma viagem sob medida, com esse viés cultural, se alguém quer realmente com família, ou seja, com um grupo de amigos, com quem for, alguma viagem específica a gente pode também fazer. Então, lá é o nosso contato, tá? Pelo site. Muito Então, bom. é isso. Realmente, a gente está aí nas redes sociais. Muito obrigada, Andréia. Olha só, gente, dá para criar um grupo, viajar, vamos todo mundo viajar. Um grupo, vamos montar um grupo, né? Eu já me empolgo já. Falou em viajar, Quem eu já não me quer, né? empolgo, Quem já não me quer. empolgo, eu quero uma mala já quero sair viajando. Ai, meu Deus, que saudade de viajar. Andréia, muito obrigada por essa carona, por esse monte de turismo, de cultura, né? Porque a gente está com muita saudade de tudo isso e muito em breve, se Deus quiser, a gente vai estar fazendo tudo isso. Eu quero muito ir numa carona cultural, numa carona turística, quando tudo isso voltar. Muito obrigada pelo papo, viu? Obrigada Eu, mesmo. eu que agradeço, Lilian, esse papo bem gostoso, descontraído. Eu agradeço essa oportunidade. E vamos sim, com certeza vamos viajar bastante, viu? Vamos, né, realmente desbravar esse mundo. Vamos sim, tá bom? André, um grande beijo. Pessoal, um grande beijo, obrigada. Até o próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.